Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, queridos irmãos e amigos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanham neste momento. É um prazer ter a sua companhia, é um prazer estarmos juntos nesta noite, desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, para mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, aqui de Taguatinga, Distrito Federal. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, quero orar, colocando a minha vida e a sua diante do Senhor nesta hora, pedindo que o Santo Espírito de Deus possa iluminar pensamentos, mentes nesta hora, de tal maneira que a gente possa compreender a vontade do Senhor expressa nas Sagradas Escrituras. Onde você estiver, feche os seus olhos neste momento, se possível, e acompanhe esta oração neste momento, assim também como apresente a sua vida diante do Senhor, a sua casa, de tal maneira que esse tempo dedicado ao Senhor seja e produza frutos e frutos para a eternidade. Deus santo e bendito, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa gratidão nesta hora, por Tua presença, Senhor, a Deus, neste ambiente. E te pedimos, ó Deus, que a direção do Teu Santo Espírito possa nos conduzir na direção da Tua vontade, dos Teus planos, ó Deus, para cada um dos Teus filhos nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus de Nazaré. Eu gostaria de convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, e vamos fazer a leitura a partir do verso de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 7. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu só gostaria de lembrar você que nós já estamos com as nossas inscrições para o retiro da nossa juventude de 2022 abertas. Você pode entrar no link. Nós temos, infelizmente, uma limitação, uma quantidade máxima de 100 participantes, e vamos priorizar aqueles que fizerem a sua inscrição mais cedo. Então, não deixe para a última hora. Nós estamos fazendo algumas melhorias para este ano. Estamos mantendo aquilo que acertamos no ano passado. Estamos melhorando os processos que, de alguma maneira, podem ser aperfeiçoados. Estamos indo para um local melhor. Estamos melhorando muitas coisas para oferecer um ambiente agradável, mas, acima de tudo, um ambiente propício ao crescimento, ao amadurecimento espiritual dos nossos adolescentes e jovens. E eu quero convocar você, papai, a ser um intercessor, a você, mamãe, a você, vovô, vovó, ser um intercessor desta programação, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Quero mandar um abraço especial neste momento para a irmã Maria Espírito Santo, irmã Meire, a Tieta, toda essa família que nós amamos, por quem nós temos orado nesse tempo. Mandar um abraço também especial para o nosso irmão Paulo César, ele que está se recuperando de uma artroscopia no seu ombro, que muito em breve ele possa retornar para as suas atividades, é o desejo do nosso coração. Um abraço também, irmão João Martins, aos demais que nos acompanham nesta transmissão, irmã Graça, a todos, o nosso fraterno abraço neste momento. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, verso de número 7 em diante. Eu preciso me render aqui aos óculos, senão não vou conseguir fazer a leitura. Diz o texto das Sagradas Escrituras: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Pergunta Jesus. Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas não estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver?
um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem estava escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Verso de número 11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero a sua atenção para juntos conversarmos nesta noite sobre o tema grande aos olhos de Deus. Grande aos olhos de Deus. Queridos irmãos, certamente todos que me escutam neste momento já ouviram falar de Alexandre, cujo apelido era o Grande. Até quem não se debruçou na história antiga, tomou conhecimento dos fatos deste grande homem, que na perspectiva humana foi o maior conquistador do seu tempo, foi o que mais empreendeu vitórias bem-sucedidas, lutas e guerras e embates bem-sucedidos. Sem dúvida alguma, Alexandre conquistou esta fama a partir de muitos aspectos da sua vida. Um deles, ser um domador de feras, já ainda na sua terra-idade. Também por beber das fontes do conhecimento de pessoas como Aristóteles, filósofo dos seus tempos. Alexandre também ficou conhecido como um grande homem, aos olhos e na perspectiva humana. Também por fundar cidades importantes como Alexandria. Também ganhou este título, ganhou esta fama a partir de treinar e de liderar um dos exércitos mais poderosos da história bélica de todos os tempos. E por que não dizer também, Alexandre se tornou o grande por causa da conquista do mundo do seu tempo. Contudo, meus queridos irmãos, o que faz de um homem ser realmente grande não é a perspectiva humana, não é aquilo que se vê do ponto de vista humano, ainda que alguns possam considerar grandeza as realizações, os feitos, a posição social que cada um de nós possa galgar nesta terra. A verdadeira grandeza é de fato ser grande aos olhos de Deus. Eu vou repetir para você que está me escutando, quem sabe para você que está fazendo algumas anotações deste sermão. A verdadeira grandeza é ser grande aos olhos de Deus, não aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor. Mais do que os feitos de Alexandre o Grande, mais do que as realizações deste homem, que era um gigante do ponto de vista humano, ser realmente grande, ser realmente de fato grande, é ser reconhecido por Deus no seu caráter, na sua atitude e, por que não dizer, no seu comportamento diante daquilo que Deus mesmo tem revelado à luz da sua palavra. E eu tomo emprestado nesta noite a biografia de João Batista, a quem a palavra do Senhor diz, em Lucas capítulo de número 1, verso de número 15, desde antes mesmo do nascimento deste profeta, o anjo do Senhor disse: e ele será grande aos olhos do Senhor. Pastor, meu anseio, minha aspiração de vida não é ser grande aos olhos humanos. Minha aspiração de vida nesta noite como crente é ter o reconhecimento, é buscar os méritos que possa fazer de mim, de você, grande aos olhos do Senhor, a estatura de João Batista. Na verdade, minha oração por você e por mim neste momento, a oração que fizemos nesta hora, é de que cada um de nós, ainda que diante da sociedade seja considerado pequeno, possamos ser reconhecidos pelo Senhor como grande aos olhos de Deus, porque de fato isto é o que dá sentido, isto é o que traz a verdadeira grandeza ao ser humano.
Alexandre o Grande teve o seu nome escrito nos livros da história, mas quem é grande aos olhos do Senhor tem o seu nome escrito no livro da vida. Meu convite a você nesta noite é que a partir da experiência, da biografia, do próprio testemunho deste homem que era grande aos olhos de Deus, eu e você possamos galgar nesta hora o desejo, a aspiração, almejarmos a semelhança de João Batista, terminarmos a nossa vida nesta esfera terrena com o reconhecimento de que somos grandes aos olhos de Deus. A grande pergunta que faremos a este texto, e do próprio texto buscaremos as respostas: pastor, como ser grande aos olhos de Deus? Como alcançar os mais elevados patamares do conceito, na avaliação e na perspectiva do Senhor? O próprio texto traz algumas dicas e eu quero começar a conversar com você sobre elas. Em primeiro lugar, se é grande aos olhos do Senhor, quando não se curva, aqueles que não se curvam diante da tentação da popularidade. Perceba, João Batista era um pregador do deserto, era um filho do deserto. O seu púlpito era entre as feras bestas do deserto. Não era ele que ia ao encontro das pessoas, mas as pessoas que afluíam para onde ele estava, no sentido de ouvir aquilo que Deus tinha para o seu coração. Sabe, meus irmãos, João Batista é considerado grande aos olhos do Senhor, porque no seu coração não havia sentimento, qualquer aspiração do ponto de vista de ser alguém, do ponto de vista do reconhecimento da popularidade das pessoas que estão à nossa volta. Muitos estão atrás do reconhecimento das pessoas, muitos caminham no sentido de serem vistos e notados por homens, mas na verdade João Batista, que era grande aos olhos do Senhor, para ele só importava ser visto e reconhecido por Deus. Para ele o mais importante era, acima de tudo, ser conhecido nos céus do que na comunidade onde ele se encontrava. Sabe, meus irmãos, há homens e mulheres que Deus está levantando neste tempo, que aos olhos de Deus serão homens e mulheres grandes, que serão grandes aos olhos do Senhor, e especialmente pelo fato de, como João Batista, não estão buscando os holofotes, como João Batista, não importa aquilo que façam, mas o fato de que Deus seja por meio disto glorificado. Foi da boca de João Batista que disse: importa que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome de Jesus. Quando indagado acerca de se ele era o Messias, João Batista diz: eu não sou o Messias. Não havia no coração, não havia na intenção, na alma de João Batista, este homem grande aos olhos de Deus, a intenção de ser notado, de ser popular. Ao contrário, se pudesse e se possível for, se mantinha longe das aglomerações, longe do espetáculo midiático do seu tempo. Por isto era um profeta do deserto. Meu desejo é que você que me escuta nesta noite seja grande aos olhos do Senhor nesta geração que tem marcado este tempo, especialmente pelo fato de que neste lugar, nesta condição que Deus nos trouxe, mais importa que o Senhor seja exaltado do que o reconhecimento daqueles que estão à nossa volta. Mas em segundo lugar, um homem grande aos olhos do Senhor, uma mulher grande aos olhos do Senhor, um homem, um jovem, um adolescente grande aos olhos do Senhor, também não se curva diante da sedução de poder. Perceba que o texto vai fazer referência a João Batista vivendo no deserto.
longe da popularidade, longe dos olhos, longe da sinagoga, longe de Jerusalém, longe dos templos, mas na verdade muito próximo do olhar de Deus, que o conhecia na sua intimidade e na sua particularidade. A despeito de muitos religiosos dos tempos de Jesus buscarem os primeiros lugares da sinagoga, buscarem os lugares onde pudessem ser vistos pelos homens, João Batista era aquele que, a semelhança da orientação de Jesus no Sermão do Monte, quando queria falar com o Senhor, na verdade queria estar diante de Deus, no secreto do seu quarto, ainda que no anonimato daqueles que estavam ao seu redor. Mas o texto também diz: o que vocês foram buscar no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Certamente que não. E esse caniço era a referência de alguém que se curvava diante de algumas situações. Por isso, a minha discorrer aqui a partir dessa perspectiva. O que vocês foram ver no deserto? É a segunda pergunta que o Senhor faz. Por acaso, um homem vestido com roupas finas? De maneira alguma. Alguém cuja posição nesta terra pudesse refletir, de fato, que pudesse ser grande aos olhos humanos? Não. Na verdade, o texto está nestas negativas, afirmando que a aspiração de João Batista nunca foi quanto aos prazeres, quanto aos encantos, quanto àquilo que os bens materiais pudessem promover ou pudessem produzir. João Batista não se curvava diante do consumismo hedonista do seu tempo. Sua satisfação não estava em comer das melhores comidas que se pudesse oferecer. Sua expectativa não estava em se vestir de maneira opulenta, que pudesse trazer alguma imagem ou indício de que ele fosse uma pessoa importante. Na verdade, João Batista, como diz a sua própria biografia, se vestia da maneira mais simples possível. Sua dieta era mais simples possível, porque este homem, que era grande aos olhos de Deus, não se deixava vencer pelo consumismo hedonista, pelo prazer acima de todas as coisas. Comida e vestimenta cara nunca foi a aspiração de João Batista. Sabe, meus irmãos, há um ditado no meio artístico, no meio da moda, que diz que o homem é aquilo que ele veste. Se não me engano, foi Calvin Klein quem disse esta frase. E nessa perspectiva, quanto melhor vestido, quanto mais caro o celular, quanto melhor o carro e mais luxuoso o carro que se dirija, mais reconhecimento, mais fama, mais poderio, mais grandeza nós temos nos nossos dias. Mas diferente da maioria daqueles que procuram pelo aplauso dos homens, João Batista queria agradar ao Senhor, e nessa perspectiva de agradar ao Senhor, ele não se curvava a um desejo desenfreado de consumismo. Era como Paulo, capaz de se contentar com o que tinha, de maneira de não trazer ao seu coração qualquer vaidade, qualquer egoísmo, qualquer avareza do ponto de vista do desejo das coisas materiais. Mas, meus irmãos, o texto também informa que João Batista era um homem grande aos olhos do Senhor, como eu disse, porque não se curvava diante da sedução do poder. Veja que João Batista não era do tipo que Provérbios alerta, cuja boca era bajuladora. Não. João Batista, que era grande aos olhos do Senhor, e o era por causa da sua sinceridade, especialmente com aqueles que eram revestidos de poder. Foi João Batista que alertou Herodes da situação indigna que ele estava vivendo com a esposa do seu irmão. Ao contrário de buscar o favor do rei, ao contrário de ter a simpatia dos poderosos, de frequentar o ambiente palaciano, João Batista preferia ser grande aos olhos do Senhor,
de na sua geração exortar e alertar da necessidade de arrependimento e de mudança de atitude. Sabe, meus irmãos, nesta mesma perspectiva, um outro homem de Deus que era grande aos olhos do Senhor diz: eu não quero fazer a vontade dos homens, mas eu quero agradar ao Senhor. Quem é grande aos olhos de Deus não tem sentimento de bajulação, no sentido de ganhar a confiança e a credibilidade, especialmente daqueles que têm poder. Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres cujo objetivo, cuja aspiração maior é ser grande diante de Deus aos olhos do Senhor. E assim o faremos, quando de certa forma usarmos de sinceridade com aqueles que estão à nossa volta, não encobrir de certa forma a necessidade do confronto daqueles que precisam encarar os seus erros e buscar a mudança de vida. João Batista não foi à toa que teve a sua cabeça decepada, porque confrontava, ainda que as autoridades do seu tempo. Não foi à toa que ele foi, de certa forma, desprezado pelos seus contemporâneos, a não ser pelos seus discípulos, porque na verdade era um homem, por ser grande aos olhos do Senhor, não estava nesta terra para agradar aos homens, não estava no deserto para pregar aquilo que a maioria das pessoas gostava de ouvir, mas aquilo que era necessário para a sua mudança. João Batista confrontava a falsidade religiosa do seu tempo, e o fazia diante dos fariseus e escribas da sua geração, dizendo: raça de víboras, quem vos inquiriu serem batizados nas águas? Na verdade, João, por ser grande aos olhos do Senhor, tinha a preocupação de ter a aprovação de Deus, de agradar a Deus, e não das pessoas que estavam à sua volta. Mas um homem grande aos olhos de Deus também não se curva diante das circunstâncias adversas. Perceba o contexto do texto que nós estamos lendo. Foram os discípulos de João que foram até Jesus, porque João estava encarcerado. Ora, veja, irmãos, João nasceu debaixo de promessa. João estava vivendo de maneira que pudesse agradar ao Senhor, de maneira que pudesse terminar a sua biografia, os seus anos nesta terra, reconhecido como alguém grande diante dos olhos de Deus, e o era desde o seu nascimento, segundo a profecia contundente que veio pela boca do anjo. Mas esse homem grande aos olhos de Deus estava encarcerado, privado da companhia dos seus, privado de uma comida decente, privado da sua liberdade. E você não vê, em momento algum, João arrependido do ministério, da vocação, e ainda reclamando das situações que ele estava enfrentando. Eu posso imaginar que, humanamente falando, cada um de nós nesta situação, depois de ter um ministério profícuo, preparando o caminho do Messias, nos sentiríamos na condição, no direito de pedir ao Senhor que intervisse nesta situação, que pudesse colocar João em liberdade e livrasse dos seus opressores, dos seus inimigos. O que é que João faz? João manda perguntar se ele de fato é o Messias. João não se curva diante das circunstâncias adversas. Ah, meus irmãos, como homens e mulheres grandes aos olhos de Deus, vamos passar por situações adversas, vamos enfrentar o luto, vamos saber o que é difamação, vamos e teremos muitos inimigos como gigantes ao nosso redor, mas em momento algum, pela grandeza que está no coração e na mente de cada um daqueles que querem fazer a vontade do Senhor, nos renderemos às circunstâncias adversas, deixaremos de crer na missão e na convocação que Deus tem para cada um de nós. Ao contrário, seguiremos firme, renovando a nossa confiança e as nossas convicções naquele que nos arregimentou para este propósito. A você que está sofrendo, a você que está sendo perseguido, a você que perdeu o seu emprego, mas ainda assim galga os patamares, os mais altos patamares celestiais,
a você que tem padecido dor, que tem enfrentado luto, persevere na confiança no Senhor, espere em Deus, porque quem não se curva diante das circunstâncias adversas, certamente será grande aos olhos do Senhor. Ainda, em quinto lugar, um homem, uma mulher grande aos olhos de Deus, também não se curva diante dos desafios da sua missão. Veja, João Batista foi chamado desde o seu nascimento para ser o precursor, para preparar o caminho do Senhor Jesus, do Messias que haveria de vir. Na verdade, não poderia existir uma tarefa mais árdua para João Batista do que essa. Nenhum desafio poderia ter uma proporção maior do que preparar, endireitar o caminho daquela geração para receberem o Messias. João Batista enfrenta várias dificuldades, vários desafios para a expansão, para a pregação do Evangelho, para levar pessoas ao arrependimento. Mas em momento algum, você vai perceber João Batista abrindo mão da sua vocação, abrindo mão do seu chamado, reclamando pelo fato de estar sofrendo por causa da obra do Senhor, porque João Batista era grande aos olhos de Deus e por isso não se curvava diante dos desafios. Jesus entendendo esta proposta, Jesus querendo que cada um dos seus discípulos, à semelhança de João Batista, se tornasse grande aos olhos do Senhor, vai dizer: ninguém que tendo lançado mão no arado pode olhar para trás. A despeito de estar preso, a despeito de ter causado antipatia nas pessoas mais poderosas do seu tempo, a despeito de perder os seus melhores amigos por causa da sua convicção, da sua fé e do seu ministério, João não se curva diante dos desafios e das necessidades que o seu ministério impõe. Comia mal, ainda que uma dieta de mel de abelha, mel silvestre com gafanhoto, seja até saudável, né? Mas para quem gosta de um churrasco, comia mal. Se vestia mal, não tinha, e não morava nos melhores palácios, não tinha condição financeira, mas nada disso para ele importava. O que importava para ele é ter o reconhecimento de Deus, é contar com a valorização do Senhor, e por isso ele seguia adiante, ainda que isto lhe custasse um alto preço. Para você que me escuta neste momento, sabe qual é o desejo do Senhor para a sua vida? É de que você se torne o homem e a mulher grande aos olhos do Senhor. Mas isso não será possível se não olharmos com resignação, com resiliência, com determinação, com perseverança para a jornada que nos está proposta. Deus nos chamou para uma missão, Deus nos confiou uma responsabilidade, e ainda que nos prendam, ainda que nos difamem, ainda que todo um exército se levante contra nós, seguiremos na proposta de anunciar o Evangelho de Jesus, porque não nos curvamos diante dos desafios do nosso ministério, da nossa vocação. Por último, uma mulher, que são grandes aos olhos de Deus, também não se curvam à expectativa da recompensa terrena. Preste atenção no texto. João Batista podia, e ele teria mais do que direito, muito mais do que eu e você, de pedir que Jesus interviesse em favor dele, reconhecesse todo o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho na obra do Senhor, preparando o caminho para que Jesus começasse o seu ministério público. Mas ele não faz isso. João Batista não pede a Jesus para lhe tirar da cadeia. João Batista, em outras palavras, não pede, não espera de Jesus o reconhecimento pelo seu trabalho na seara do Senhor, porque na verdade João Batista sabia que a sua herança estava com Deus na eternidade, e de que o que fazia nesta vida não era pelo reconhecimento, muito menos pela recompensa terrena, mas era pelo simples fato de viver de modo
a ter a aprovação de Deus, a de agradar o coração do Senhor. Essa não é a realidade de alguns dos que se empreendem no trabalho, na obra e na causa do Senhor. Há muitas pessoas que o fazem por uma questão financeira. Há outros pela posição de status que hoje o ministério pastoral possa trazê-lo. Outros ainda pela oportunidade de serem vistos, exercendo o ministério que é de alguma forma mais aparente do que outros. Mas na verdade, aquele que é grande aos olhos do Senhor, faz sem nenhuma pretensão do reconhecimento, quer seja dos homens, quer seja do próprio Deus que nos tem arregimentado. Você não vai ver João Batista em momento algum da sua trajetória esperando algo em troca daquilo que ele fazia, dos muitos anos vivendo no deserto, longe da sua família. Você não vai ver qualquer queixa da parte de João Batista por ter padecido frio, fome, nudez, por conta daquilo que Deus lhe confiou fazer. Por quê, pastor? Porque na verdade João Batista, que era grande aos olhos do Senhor, sabia que o que ele fazia não era por uma questão de recompensa, não era em troca do favor divino, mas pelo fato de viver de modo que tivesse e pudesse ser grande aos olhos de Deus. Você que me escuta neste momento, a você homem, a você mulher, cuja aspiração não é ser grande aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, siga firme na proposta e na carreira que lhe está diante, ainda que todos te abandonem, ainda que não haja o reconhecimento da sua própria família, ainda que pareça que você só é útil para alguém, enquanto você possa oferecer do melhor que você possua, saiba de que esta perseverança, de que essa falta de expectativa da recompensa e do reconhecimento humano é que de fato nos torna grande aos olhos de Deus. Eu gostaria de concluir esta fala com algumas considerações antes de orar por mim e por você. A primeira delas é de que é possível que alguém possa ter galgado os maiores degraus, alcançado os maiores patamares do ponto de vista humano, do ponto de vista da perspectiva humana, serem verdadeiros gigantes, mas ainda assim serem pigmeus do ponto de vista da perspectiva celestial dos céus. É possível que algumas pessoas tenham seu ego inflado pelas muitas conquistas e realizações desta terra, mas que na verdade continuam desconhecidos, tanto nos céus como também no inferno. É capaz de que algumas pessoas que me escutam neste momento deram sangue na tentativa de alcançar algumas realizações, de ser alguém com notoriedade nos nossos dias, mas cujo esforço nada contribuiu do ponto de vista de ser alguém que tem o reconhecimento da valorização do Senhor. É possível ser um gigante na terra e ainda assim um pigmeu nos céus. Mas há uma outra verdade, há uma outra consideração que eu gostaria de tratar com você. O maior degrau que alguém possa alcançar, a maior perspectiva de vida daqueles que de fato são os verdadeiros gigantes, a maior valorização de um homem não está nas conquistas humanas, mas nas conquistas celestiais. Como Alexandre o Grande, você pode ter, eu posso ter o meu nome escrito no livro da história, mas a maior aspiração de quem conhece o Evangelho de Jesus, de quem teve os seus olhos abertos pela verdade das Sagradas Escrituras,
não é de escrever o seu nome na história contemporânea, mas ter o seu nome escrito no livro da vida. Que você que me escuta neste momento: pastor, é pecado eu estudar para um concurso público? De maneira nenhuma. Pastor, é pecado eu galgar uma posição de proeminência no meu trabalho? De maneira nenhuma. Mas você precisa saber que nada disso é capaz de fazer de você uma pessoa grande aos olhos do Senhor, a não ser o testemunho de vida, as atitudes, os aspectos que aqui discorremos e que fizeram parte da vida e da experiência de João Batista, este homem chamado grande aos olhos de Deus. Qual é a sua aspiração de vida? Qual é o seu objetivo de vida? No que você tem dedicado os esforços de conhecimento, de força física, de tempo, para escrever o seu nome na história, ou para cravar com o sangue de Jesus o seu nome no livro da vida? Nenhuma, nem a maior realização da terra, nem a maior conquista, nem o maior homem diante dos homens tem por isso e pelo simples fato de o selo, a garantia da esperança da vida eterna. Conquanto só aqueles que, uma vez conhecendo a Cristo, confessando-o como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode ser grande aos olhos de Deus. E este é o desejo do meu coração. Quero orar nesta hora, agradecendo ao Senhor por este tempo, por esta palavra, e que você possa, ainda nesta noite, antes de dormir, rever os seus planos e projetos, especialmente aqueles que podem até tornar você alguém grande aos olhos dos homens, mas pequeno diante de Deus. Que nesta perspectiva de rever os seus valores, você possa ainda nesta noite dizer com sinceridade no seu coração: o que eu quero é agradar ao Senhor. Quero ser grande aos olhos de Deus, e que assim seja, para o louvor, para a honra e exaltação do próprio Senhor. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade, aqui estamos, Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra, e o Senhor conhece o nosso coração, e o Senhor sabe que muito mais do que cravar o nome na história desta igreja, do que muito mais cravar o nome na história desta comunidade, queremos, Senhor, ó Deus, ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Senhor, que o Senhor possa suscitar uma geração de homens e mulheres grandes aos olhos do Senhor, que na verdade desprezam os valores desta terra, que na verdade vivem na sinceridade do seu coração e não com lábios de bajulação. Ah, Senhor, levanta uma geração nestes dias cujo desejo é se manter firme, constante, sempre abundante, a despeito das circunstâncias adversas que possam enfrentar. Abençoa, Senhor, ó Deus, o Teu povo. Levanta homens e mulheres grandes aos olhos do Senhor na Igreja Batista Sião. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, infinito amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, a virtude, o poder do Santo Espírito de Deus, esteja com aqueles que são grandes aos olhos do Senhor, com cada família aqui presente e representada, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz: amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Nós esperamos você no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, para o nosso culto matinal. Pastor Manuel vai estar trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. E também às 19 horas do próximo domingo, quando aqui estaremos num grande ajuntamento para o louvor, para a exaltação do nome do Senhor. Obrigado por sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.